quero agradecer e dar os parabéns a todos que estão aqui, esse sábado frio, né? E lembrar, né, que esse programa de intercâmbio, para mim, é o mais importante de todos. Porque trata de jovens, trata de formar líderes e formar pessoas que vão nos suceder lá na frente, né? Vocês vão mudar a vida do indivíduo, a vida da família, a vida do clube e a vida da comunidade. Então, é muito importante esse programa. E lembrar que quem é responsável são os clubes para fazer isso acontecer. Então, escolham bem os seus jovens, preparem bem os seus jovens, para que eles possam representar bem o clube de vocês e o nosso distrito e o Brasil. E fiquem junto com as famílias, né, para receber o jovem estrangeiro que vier para cá. Porque o intercâmbio bem feito, ele abre portas e traz a continuidade que a Diva já falou. Porém, se um programa não for bem sucedido, ele fecha portas. E depois, para reabrir, é muito difícil, né? E todos estão aqui. Esse programa está acontecendo hoje, essa certificação dos jovens que vão participar, é graças a um trabalho que já foi feito anteriormente, né? Então, com a tia Eliane Missal, com outros membros da equipe, a Patrícia, a Débora, e tantos outros que estão aqui, Elaine. E lembrar que o que for trabalhado esse ano vai servir para 26 e 27. Então, os jovens que vão viajar esse ano foram preparados antes. E vocês vão preparar jovens para 26 e 27. Então, por favor, dediquem-se, por favor, preparem-se, né? E preparem os seus jovens bem, para que o programa seja bem sucedido. Boa sorte para a equipe 25, 26 e boa certificação. Obrigado. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. É um prazer imenso estar aqui. Como o Cano falou, a Patrícia Missal e a governadora Diva, é uma continuidade, né? Então foi feito um trabalho lá atrás, com a Eliane, com o governador Diogo, e agora dando continuidade com a Diva, e depois com o Missal, aí depois com o Chaves, e aí nós obteremos sucesso. E a vida desses jovens, o Rotary, né, ele não muda só o destino, né, ele muda a vida, o destino, e formam cidadãos para o mundo. E eu, como presidente da juventude, a gente sabe a importância da conexão entre o Interate, o Rotary Kids para o Interate para o Rotaract, e esses jovens do intercâmbio, o preparo que são feitos agora, mas que podem e devem começar na juventude. E esse ano, acho que serve mesmo exemplo de participando de projetos e programas do Rotary, eles vão mais preparados. E só para salientar um exemplo, né, que aconteceu o ano passado, de às vezes a família não saber que o jovem participando ou do Interate, ou de programas, dos projetos do Rotary, ele tem uma pontuação diferenciada. Uma família, às vezes, isso faz toda a diferença para esta família. São 10 pontos, às vezes, eu não sei ainda que vai ser apresentado aqui, mas faz toda a diferença. Então é importante que nós possamos e devemos passar todas as informações, prestar atenção o máximo aqui, para que chegue na ponta, para que chegue a família. Eu realmente, como o Missal falou, é um programa importantíssimo para nós e que nós devemos aproveitar muito mais, como os jovens que têm aqui, que viajaram tantos anos e que estão transformando vidas. E como presidentes que já foram tantos intercambistas, estão transformando vidas. E o mundo e a nossa comunidade. Muito obrigado e parabéns, Sr. Patrícia e Cano, eu tenho certeza que vamos juntos. Um abraço, para sair da alegria e felicidade. Já estou bastante tempo na juventude. Toda vez eu tento ficar mais jovem, né? Hoje alguém falou para mim, você está com o cabelo curtinho. Aí eu falei para o Madeiro, já contei isso para alguém aqui, cheguei para ele, despedir. Falei, olha, bom Natal para você, bom ano. Eu falei, mas você está louco? Eu falei, você cortou o meu cabelo, meu amigo. Eu só volto ano que vem. Então a situação é dessa. Mas eu gostaria de aproveitar essa oportunidade. Diva, parabéns aí pela sua fala, Henrique, aqui o Chaves, eu estou vendo todos vocês aqui.
E uma coisa que a gente percebe, tantos anos que a gente já trabalha com a juventude, e nas nossas viagens, os voluntarianos dos outros países, nós, brasileiros, principalmente no nosso distrito, nós treinamos muito bem os nossos jovens que vão para lá. A gente prepara bem, e é essa equipe que cuida disso. E a gente percebe, aqueles que já estão há bastante tempo, que às vezes os nossos colegas dos outros distritos não têm tanto a preocupação, isso não é regra geral, de treinar tão bem esses jovens que vêm para cá. Então a preocupação é muito grande, nós aqui nos preocupamos muito. E essa certificação é importante que todos nós, presidentes, que você está chamando de divino, né? O nosso é inspirador, que não tem o seu nome, nós temos que deixar bem claro para a sociedade e as nossas comunidades que tudo que nós fazemos é um serviço voluntário. Nós fazemos isso aqui por prazer de ter o jovem e de ter o Rotary acima que é a nossa filosofia de vida. Porque a gente concorre com os grupos, a gente concorre com empresas que são comerciais. Eu não sei dizer os nomes, mas eu me lembro de Fellowship, me lembro de várias empresas e muitas vezes vão procurar o clube para procurarem fazer um intercâmbio mais em conta, mais barato. Mas não deixam muito claro de que o que nós fazemos aqui é voluntário. Nós não temos o menor intenção, não tem algo financeiro envolvido nisso. Então isso é fundamental para mostrar. E como o Henrique comentou algo interessante, e é uma oportunidade que a gente tem de trazer as pessoas, esses pais, para os nossos clubes. Porque ninguém faz isso. Dar de si antes de pensar em si. Quem é que tem um lema desse numa situação atual que a gente está vivendo? Onde todos estão preocupados com o seu próprio indivíduo, ninguém se preocupa com nada, apenas com ele próprio. Então isso é o recado que a gente dá. O meu cargo é de conselheiro, então eu tenho que dar um conselho. Imagina conselheiro da Diva, quem vai aguentar isso? Será que ela vai me escutar? Mas é uma maneira que eu conheço há muito tempo, está indo muito bem. E como eu digo para todos, o Rotary é uma corrida de bastão. Entra um, sai outro, e aqueles que saíram continuam. Eu estou aqui, hein? Entrei em Rotary em 1982, foi outro dia, menino ainda. E eu acredito que nós não temos muita coisa para fazer. Aproveitem. E outra, todos que estão aqui, e os pais também, que vão trazer os seus filhos, que nos procuram, nós temos que dar parabéns. Porque hoje, às vezes, as pessoas nem com os filhos estão preocupadas com esse momento. Então, nós somos esse diferencial. Então, esse recado que eu quero deixar para todos. E com essa equipe toda que está aqui, que fez um trabalho maravilhoso, continua com a gente. Está aqui o Cano, que foi treinado para isso, né? Aí o Charles olhando para mim aqui, que eu já o conheço há muito tempo. Está aí a Milene, que é do nosso clube do Liberdade. Enfim, nós temos que fazer esse trabalho junto, independente da idade ou não. Esse é o recado que a gente passa para a nossa comunidade. Nós somos uma instituição séria e divertida. Parabéns. Obrigado. Todos. Bom dia. Quando eu estava no processo de seleção, o Dante me ensinou o seguinte: só existem dois tipos de governador. Aquele que já morreu e aquele que fala muito. Ele nem assumiu e já comecei a falar. Então, eu agradeço aí a presença de todos, né? No sábado, como já foi falado, no sábado choveu, no sábado frio. Eu saí de casa às 6h30 da manhã para chegar aqui no horário, porque eu, como aqui, eu também sou muito chato com o horário, gosto de cumprir o horário. E é uma satisfação ver aqui a plenária repleta de presidentes, de comissão, presidentes de clubes, oficiais de intercâmbio. E eu gosto sempre de trazer uma frase que o Papa Francisco nos ensinou. Ele falava o seguinte: a vida é alegre quando nós estamos felizes, mas ela é muito mais alegre quando nós fazemos os outros felizes. E o fato de eu estar aqui já representa isso, porque me deixa alegre ver todo mundo participando desse processo. Lembrando que o intercâmbio ele tem uma característica interessante, ele é um dos pilares da ponte que constrói a união entre os povos. E se a gente quer uma paz mundial, se a gente quer a paz entre as pessoas, ainda mais nesse momento crítico que a sociedade mundial passa, né, povos brigando contra povos,
como se não fossem seres humanos do outro lado. Eu acho que o intercâmbio é essa ponte que pode fazer com que essa paz se retorne à nossa comunidade mundial. Tá? Muito obrigado, uma boa certificação a todos e estaremos juntos aí nos próximos anos. Norte Centenário e estou chair do NGSE. NGSE, Intercâmbio de Serviços às Novas Gerações. Intercâmbio para jovens maiores de idade, até 30 anos incompletos, mas até por conta da pandemia ainda existe essa, bom, enfim, negociável para um pouquinho mais de 30, muita gente tem, né, pedido. E existem países, aí vai depender do país, do distrito que vai receber, se ele vai aceitar maior de 30 anos. Como o Cano pediu, eu quero esclarecer que desde o ano passado, o programa NGSE não é mais um programa de Rotary Internacional, mas é apoiado. Foi uma situação assim, né, muito inesperada para nós, mas então, se vocês entrarem no My Rotary e procurarem NGSE, vocês provavelmente não vão encontrar absolutamente nada, mas os distritos são apoiados e são incentivados a continuar com esse programa. Então, todo ano a gente conversa antes do governador e, tendo o apoio, o programa é apoiado pelo distrito, mas se o governador ou a governadora não quiser, isso não quer dizer que o clube, individualmente, não possa realizar. Pode sim, a gente pode fazer clube a clube. Claro que, sendo apoiado pelo governador, muito melhor, né? O que mais você tinha pedido? Era isso? Era isso? Então, bom, então agora eu vou falar um pouquinho. Jovens maiores de idade no país para onde eles vão. O que é muito importante vocês saberem? É um programa para jovens individual, porque eles vão conhecer um pouco da profissão que eles ou estão estudando ou já estão formados no outro país. Aonde? Eles vão dizer para nós, candidato a candidata, olha, eu gostaria de ir para tal país porque eu pesquisei e porque lá eu sei que eu vou ter oportunidade de conhecer um pouco mais daquilo que me interessa. Ok? Então, é muito pessoal. Não existe vaga como no intercâmbio de jovens. Eu vou buscar essa vaga. Eu vou fazer contato com o chair daquele distrito, naquele país. Se houver a oportunidade, ok. Se não, o jovem já me deu mais de uma opção. Eu vou buscar no outro país, no outro distrito, essa oportunidade até a gente conseguir isso. Bom, essa experiência, tá? A duração é de 1 a 3 meses. O jovem viaja com visto de turista. Essa experiência não é remunerada, por isso que a gente fala, são experiências vocacionais e ou prestação de serviço voluntário, tá? O jovem vai ficar hospedado preferencialmente numa casa de rotariano. Então, o que nós oferecemos? A moradia e a experiência vocacional e toda a vivência com o Rotary anfitrião. Se tiver Rotaract, melhor ainda, né? O jovem vai estar no seu ambiente. O jovem é responsável pela passagem de ida e volta. Se tiver que, se o país exige visto de entrada, mesmo para turista, é responsabilidade do jovem.
arcar com isso, né? Seguro saúde, seguro viagem e um dinheirinho para suas despesas pessoais. O distrito o programa tem uma taxa que é para cobrir justamente como o Cano falou. Eu também tenho que buscar vagas, né? Nós temos uma Associação Brasileira de Serviços Novas Gerações, onde a grande maioria dos distritos brasileiros participa. Nós temos um encontro anual para a gente se atualizar e discutir novas estratégias. Isso tem um custo. Nós temos também um encontro internacional só para a NGSE. Tá? A gente se esforça muito para que exista a estrutura do intercâmbio de jovens e a estrutura do NGSE. Mas, claro, que não são todos os clubes, tanto no nosso distrito, quanto no país, quanto no mundo, que conseguem ter isso. Então, tem muita gente que, quando vai para um encontro internacional de jovens, né, também encontra chefs que são do NGSE e fazem os seus contatos. Então, eu sempre peço, né, a Patrícia já fez isso, a Beth Shea já fez isso, o Cano vai fazer, que eu vou pedir também. Bom, mas enfim, então, essa taxa é para isso, é para a gente poder oferecer para o jovem que vem também oportunidades de cultura, né? A contrapartida no NGSE, ela não é necessariamente simultânea e também não é necessariamente obrigatória. Isso sempre vai depender do distrito. Mas assim, nós estamos desde 2016 trabalhando com o NGSE no nosso distrito. Nós nunca tivemos uma contrapartida simultânea. Um foi e outro veio. Tá? Já teve assim, uma jovem veio, depois que ela foi embora, o jovem daquela casa foi. E a gente tem situações de jovem que está esperando faz 2 anos para ir e já recebeu. Bom dia! Mais alto! Bom dia! Gente, eu sei que vocês estão aqui desde cedo, então tem uma série de informações, um treinamento importante. Esse é o meu improviso. Eu quero então, prometo que vou ser rápido, são só 50 páginas. Esse daqui é só um guia de proteção aos jovens, também tem outros manuais. Mas eu prometo que até às 3 horas não isso eu consigo. Então, tratar todos os documentos normativos que eu preciso conversar com vocês. Bom, em primeiro lugar eu quero aqui cumprimentar meu amigo Cano, toda a equipe do Intercâmbio Internacional, dizer da honra que tem de estar aqui, nosso querido governador também, o governador Reinaldo também já veio aqui, pronto. E dizer da minha satisfação, já, Reinaldo, a minha satisfação de estar aqui com vocês, e eu quero cumprimentá-los, né, por esse sábado, vocês se dedicando a um programa tão importante que é o Intercâmbio de Jovens. Vocês sabem que minha trajetória toda, saudando aqui os jovens, saudando os membros do Rotex, vocês sabem que a minha trajetória em Rotary começou exatamente na juventude. Eu sou mesmo rotaractiano. Eu conheci os ideais de Paul Harris justamente pelo Rotaract. Fiz parte do Rotaract, fui presidente, representante central, fui do Conselho Nacional, depois que me tornei rotariano, fui um dos governadores mais jovens do mundo naquela época, com 40 anos, eu então fui governador, e a minha paixão maior dentro da nossa instituição é justamente o trabalho com a juventude. E eu tenho então tido a oportunidade, em diversas situações, inclusive em Rotary Internacional, de participar muito ativamente de questões ligadas à juventude. Fui presidente do Comitê de Interact de Rotary Internacional, participamos de diversas atividades, e a minha grande paixão dentro de Rotary é justamente o trabalho com a juventude.
Eu quero então cumprimentá-los, porque esse trabalho de vocês, Intercâmbio Internacional de Jovens, amigo daqui de longa data, é um dos trabalhos mais bonitos que eu vejo em Rotary, mais importantes que eu vejo em Rotary. Aqui nós temos justamente a internacionalidade do Rotary, de uma forma muito presente, quando nós, então, trabalhamos no Intercâmbio Internacional do Rotary. Todavia, como consultor jurídico do distrito, como ex-governador e membro, inclusive, de equipe de Rotary Internacional, eu diria para vocês que é uma das áreas mais preocupantes de Rotary Internacional. Por quê? Porque vocês imaginam que as pessoas estarão confiando a nós, estarão confiando a Rotary aquilo que elas têm de mais precioso, que são o quê? Os filhos. Num outro país, numa outra cultura, numa outra realidade. E vocês também, aqueles pais, aquelas mães que vão também confiar a nós para nós mandarmos os seus filhos para o exterior e que vão ser, portanto, recepcionados por um Rotary lá naquele outro país. Os meus filhos participaram do intercâmbio do Rotary. Antes mesmo de eu mandar, eu e Vânia já recebíamos intercambistas em casa. Então, temos uma experiência mais ou menos, não tão grande quanto outros estão aqui, mas alguma experiência no programa de intercâmbio. E imagine então que nós vamos cuidar daquilo que tem de mais precioso numa família, que são os seus filhos. A responsabilidade nossa é muito grande. A responsabilidade nossa, seja ao receber, seja ao encaminhar, ela é imensa. Sobre o aspecto jurídico, é uma das áreas de mais risco que nós temos em Rotary Internacional. É uma das áreas de mais risco que nós temos em Rotary Internacional. Imaginem vocês, por exemplo, aqui da Débora, imagine que a gente receba um jovem aqui e de repente esse jovem desaparece daqui, foi com um grupo qualquer fazer uma excursão na Bahia e ele aparece depois de 3 dias na Bahia. Vocês imaginam isso como manchete de jornal? Vocês imaginam um jovem que sofra um assédio moral, um assédio sexual aqui na nossa região? Isso vai estar na primeira página de todos os jornais no dia seguinte. Nós não podemos esquecer que quando nós recebemos um intercambista, ele passa a ser, em muitas cidades, o principal outdoor de Rotary Internacional. Porque na hora que chega um jovem de Taiwan, da Coreia, da Índia, numa comunidade qualquer, seja em Mogi das Cruzes, seja em Registro, seja lá em Osasco, onde quer que seja, esse jovem passa a ser o principal outdoor de Rotary naquela comunidade. Muitas pessoas passam a conhecer Rotary através justamente da juventude, através desses jovens. Muitos pais, inclusive, muitos companheiros ingressam em Rotary pela porta dos seus filhos que participaram do intercâmbio. Eu quero que tenha alguém aqui, levante a mão, quem conheceu Rotary Internacional pelos seus filhos do intercâmbio. Sim, aqui no exemplo, outros estão aqui. Excelente. Então vejam que a responsabilidade de vocês é muito grande. É muito grande. Essa é uma área de risco. E eu vim falar aqui sobre área de risco. A ideia, o programa é muito bonito. Trabalhar com a juventude é muito bonita. Mas se não estiver preparado, caia fora. Se o seu clube não tiver condições de fazer, caia fora. Nós não podemos errar. Nós não temos o direito de errar. Se o seu clube não tem estrutura para fazer intercâmbio, não faça. Pelo amor de Deus, não faça. Não basta só ter uma pessoa interessada dentro do clube. O clube tem que estar interessado em receber. O clube tem que estar participando. Nós precisamos de uma estrutura mínima. Eu fui protector e um dos últimos anos, é meio promotor de justiça. Eu vi clubes que tinham poucos companheiros e que tinham 6 candidatos para o intercâmbio internacional. Eu falei, veta! Como é que um clube com 8 companheiros pode querer ter 6 candidatos no intercâmbio? Veta! Não tem como. Porque nós precisamos tomar um cuidado muito grande.
Eu tive que fazer coisas que alguns falam, Antônio, mas você está falando isso sobre juventude? Veta! Não pode ter. O risco é muito grande. Se não tem condições, não faça. E por que nós estamos aqui? Para nos capacitarmos, para nós nos prepararmos. Não basta só ter boa vontade, já vou avisando. Tem que estar capacitado, tem que estar preparado. A capacitação, Chaves, termina aqui, não, ela começa aqui. A certificação é um dos aspectos. Nós temos que estar capacitados para trabalhar com a juventude. Não basta só ter boa vontade. Nós precisamos conhecer as regras. Nós precisamos conhecer as normas. Nós precisamos, veja, eu tive a oportunidade de vivenciar N situações e que era um grande companheiro, a gente tem enfrentado aí umas brigas grandes, não só aqui a nível até de distrito, né, já de algum tempo, até envolvendo mais distritos. E a minha experiência mostra o seguinte: normalmente quando tem um problema com intercâmbio com o jovem, existe sempre um culpado. Não é o mordomo, é o Rotary Club que mandou aquele jovem. Sempre. 100% dos casos que eu peguei, a culpa é do Rotary, não é do jovem, nem do que foi, nem do que veio. A culpa é do Rotary. A hora que a gente vai ver o processo de seleção, a hora que a gente vai examinar o caso, Maurício, 100% a culpa é do Rotary. Alguma coisa você está errado, errou no caminho. Selecionou mal, não acompanhou, não fez, não seguiu as regras, o oficial não sabe nada, não tem um conselheiro para acompanhar o jovem, não tem a estrutura mínima necessária. 100% dos casos que eu peguei, culpa do clube. E eu falo muito claramente, se o seu clube não tem condições, não participe. Ah, é bonito, mas a responsabilidade é muito grande. E é um trabalho lindo. É um trabalho admirável, ver esses jovens aqui, ver esses jovens da conferência, ver as histórias. Eu tive a oportunidade, meus filhos foram intercambistas, recebi outros intercambistas. Tem uma intercambista da Índia, a Vânia fala mais com ela do que com os meus próprios filhos. E ela já foi intercambista na nossa casa há 10 anos, Roberto. Então, é uma coisa linda. Mas se nós não tivermos preparados, se nós não tivermos condições, se nós não nos capacitarmos, e capacitar não é só chegar aqui nessa reunião, não. Nós temos um checklist que tem que ser observado desde o início, desde a chegada do jovem. E normalmente eu percebo que os casos que dão problemas, eu pergunto, mas vocês fizeram o checklist, vocês fizeram aquela entrevista na primeira noite, vocês pegaram a documentação, vocês viram se tinha lá o dinheiro de referência? Não. Mas o Rotary manda fazer isso, mas nós não fizemos. Então tem que se tomar um cuidado muito grande. Esse é um programa fantástico. Eu sou apaixonado por esse programa. Mas quando a gente vai analisar, que é Rotary Internacional, os riscos da nossa organização, essa é uma área de risco. Por que tem que ter certificação? Porque não é qualquer clube que pode participar, porque tem que se preparar. E tem toda uma estrutura que precisa ser observada. Nós temos regras, nós temos manuais, nós temos uma comissão, nós temos o apoio. Tem que observar tudo isso. Quando alguma dessas coisas não dá certo, com certeza lá na frente o resultado também não vai dar certo. Eu tive situações assim, eu fui oficial de intercâmbio, meu Rotary Guarulhos Galvão. Nós tivemos uma situação que mandamos um jovem para o intercâmbio nos Estados Unidos, um jovem admirável, um trabalho maravilhoso. Ele, vocês têm uma ideia, um governador do estado, lá foi na conferência distrital, ele que foi o ente do governador do estado, fez um intercâmbio fantástico. Tinha uma das famílias, um dos pais dele era diretor de uma companhia aérea, ele andou os Estados Unidos inteiro, Débora, foi um negócio fantástico. Voltou para cá, arrumou um emprego, inclusive, numa companhia aérea, devido à relação do pai dele lá nos Estados Unidos. Fantástico.
Passado alguns anos, a irmã vai para o intercâmbio. E teve um problema sério. Não vamos citar nomes, não vamos citar, mas só um caso. Ela foi expulsa do intercâmbio. E me avisaram apenas na sexta-feira, às 6 horas da tarde. Estavam colocando no avião que era para eu receber no dia seguinte. Quando eu falei para a mãe, a mãe quis me matar. Mas o que aconteceu? Eu não faço a mínima ideia. Prometeram apenas que vão mandar um relatório. E a única promessa que eu lhe faço é que amanhã eu vou estar no aeroporto junto com a senhora. E imagine então a situação. Lá, o grau de tolerância em alguns distritos é tolerância zero. Eu vou entrar no mérito, estava certo, estava errado. Tolerância zero. Os nossos intercâmbios, quando vamos, os nossos intercâmbios são muito bem preparados. Aqui ouve-se o trabalho dessa equipe toda, Patrícia, Cano, Débora, Li, outros que estiveram, todo o passado todo. Todos, Geia, todos que trabalharam com intercâmbio, os nossos intercambistas são muito bem preparados. Então, quando nós recebemos, nós precisamos enquadrá-los exatamente nas normas de intercâmbio. Se eles não forem bem preparados, nós precisamos deixar claro que existem regras e que nós vamos observar. Lá fora, os nossos intercambistas não vai ter muita tolerância. E nós, até como latinos, né, nós costumamos tolerar um pouco mais. Está errado. Se tem regra, é para cumprir a regra. Se não está certo, tem os mecanismos certos de mandar embora. Não tem jeito. Os que ficam aqui adoram o Brasil. Adoram. Agora, quem não se enquadrar, quem não cumprir as regras, quem transgredir daqueles quatro Ds que estão lá estabelecidos, nós temos que tomar as medidas para tomar. O pessoal do Rotex tem que nos ajudar, não a ensinar como transgredir, mas como cumprir realmente as normas. Não é o caso de vocês, mas também já vi situações, já passou, que o Rotex ajudava a transgredir, a explicar como dar um jeito. Isso está totalmente errado. Nós temos que fazer cumprir o que é certo. Se tiver errado, nós vamos fazer o que tiver que ser feito. Agora, para que eu possa tomar uma atitude dessa, para que eu possa falar isso, eu preciso estar adequado desde o primeiro momento. Porque se eu também não dou o exemplo, se eu estou primeiro a transgredir, então não tem como. A responsabilidade sempre é do clube. É sempre do clube. O clube tem que estar preparado. Não basta só ter você que gosta do programa, que é apaixonado, que faz tudo, que fica de madrugada. Não basta só. É um trabalho de roteiro. É um trabalho de clube, é um trabalho de pessoas. Então nós precisamos vender essas ideias para o nosso clube. Nós precisamos envolver o nosso clube. E precisamos envolver o jovem nesse nosso clube. Ele tem que participar do nosso clube. Ele tem que acompanhar reuniões do nosso clube. E aí às vezes acontecem umas coisas também que não estão certas. Na verdade, o jovem é daqui, mas ele foi lá, a inscrição dele foi lá para um clube de 30 km de distância. Jamais ele vai visitar nosso clube. E ele é daqui. Mas por umas questões qualquer, foi lá a 30 km de distância. Ele vai estar numa escola, as famílias estão fora daqui, que nós possamos acompanhar. Então, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, não tem jeitinho. Nós temos que fazer as coisas certas. E nós temos a obrigação de conhecer o jovem, de conhecer a família, de conhecer as outras famílias que vão estar participando, de envolver todos esses no processo e verificar se eles têm condições ou não de receber. Não dá para colocar jovem em favela, gente. Não dá para colocar jovem em favela. Nós tivemos situações de encontrar jovem intercâmbio em favela. Nada contra a favela, pelo amor de Deus. Mas não dá para colocar. Não dá para colocar jovem em situação que ele fica vulnerável todo dia. Não dá para colocar. Então nós precisamos ter um senso, né, de entender que esse é um programa de extrema importância e é um programa que tem muitos riscos. E nós precisamos estar preparados. É um programa lindo, maravilhoso. Vocês estão dando oportunidade para pessoas
que isso vai transformar a vida delas. O Rotaract transformou minha vida. Imagina um intercâmbio que os meus filhos participaram e que outros aqui participaram, e a oportunidade que vocês vão dar. Mas nós precisamos fazer a coisa certa. Não dá para fazer mais ou menos.